Quando a noite desce e o coração insiste em permanecer em vigília, onde você procura abrigo? Quando os pensamentos se multiplicam como sombras nas paredes, a quem você entrega esse cansaço? Venho agora, como irmão e guia, convidar você a pousar tudo nas mãos do Senhor, uma oração para transformar suas noites e abrir o peito para a gratidão. Feche os olhos por um instante. Convido você a isso, como quem estende um lenço de conforto. Respire comigo. Inspira e percebe a presença. Expira e entrega. Se essa oração toca seu coração, escreva Amém nos comentários e inscreva-se para que possamos caminhar juntos por mais palavras de consolo e devoção. Senhor nosso Deus, fonte de toda a paz, aproximamo-nos nesta noite como filhos que voltam para casa. Somos ninguém sem Ti. Somos convidados a repousar em Teu colo. Não trazemos defesas além da confiança humilde. Não prometemos perfeições. Trazemos apenas o desejo sincero de Te conhecer mais e de aprender a agradecer no silêncio. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós a brisa que acalma. Vem, Jesus, Sagrado Coração, vela por cada sono. Irmãos e irmãs, antes de avançarmos, convido você a um breve exame de consciência. Não como censura, mas como limpeza de janelas para que a luz de Deus entre. Olhe com ternura para o dia que passou. Que pensamentos estão ainda vivos? Que palavras ficaram por dizer? Que afetos você deixou pela metade? Traga, sem medo, o que pesa. Reconheça diante do Senhor as falhas e as pequenas durezas do coração, não para se punir, mas para se abrir à misericórdia. Deus Pai misericordioso, reconhecemos diante de Ti nossas fraquezas. Pedimos perdão pelas palavras impensadas, pelas atitudes que feriram, pelos silêncios que magoaram. Purifica-nos com a água viva do Teu amor. Transforme nossas faltas em sementes de humildade. Queremos aprender a pedir perdão e a perdoar. Não nos deixes presos ao ontem. Dá-nos coragem para recomeçar. Enquanto reconhecemos nossas faltas, também abrimos espaço para a ação de graças. Senhor, obrigado pela respiração que não exigimos e que nos sustenta. Obrigado pela refeição que nutriu nosso corpo, mesmo quando a mesa parecia simples. Obrigado pelos encontros breves. Um sorriso na rua, uma palavra amiga no momento difícil, que foram como faíscas de esperança. Obrigado pela rotina que nos molda, o trabalho que cansa e ensina, o lar que acolhe e corrige, os pequenos deveres que nos chamam à fidelidade. Lembremo-nos juntos de outras graças escondidas pelo dia, aquele instante em que a luz atravessou a cortina e trouxe um alento. O momento em que um gesto de perdão dissolveu um nó no peito, a sensação de haver sido visto por alguém sem grandes palavras. Cada pequena graça é presença de Deus em meio ao ordinário. Senhor, concede-nos olhos sensíveis para reconhecer essas marcas do Teu carinho e um coração que responda com gratidão. Permita-me contar por um momento uma breve história que auxilia o coração a entrar em compaixão. Conheci há tempos uma irmã que me falou de noites longas, cheias de lembranças cortantes. Antes de dormir, disse ela, tentava enfileirar agradecimentos, um a um, como se cada obrigado fosse uma vela acesa no corredor do medo. Com o tempo, aquelas velas passaram a iluminar memórias antes sombrias, e ela aprendeu a recolher sementes de gratidão mesmo nas provas. Que essa imagem nos ajude. Cada agradecimento é uma pequena vela que afasta a escuridão. Senhor Jesus, ensina-nos a ver o dia com olhos de gratidão. Não nos deixes endurecer diante das dificuldades. Dá-nos a liberdade de celebrar pequenas vitórias, um trabalho feito com dignidade, um abraço recebido, a paciência conquistada numa palavra difícil. Que a gratidão não seja apenas lembrança de coisas grandes, mas uma prática cotidiana que transforma as horas. Agora elevamos em silêncio as intenções pessoais que cada um carrega, nomes amados que precisamos proteger,
decisões não tomadas que nos roubam o sono, medos que repetem o mesmo refrão. Senhor, acolhe cada um desses nomes. Nós te entregamos aqueles que nos amam e aqueles a quem amamos com dificuldade. Dá sabedoria para quem precisa decidir, coragem para aliviar feridas e paz para os corações aflitos. Pedimos, de maneira humilde e confiante, pela cura das feridas interiores. Que não espere milagres espetaculares, mas a ação serena do teu Espírito que repara, passo a passo, os recantos do nosso ser. Cura, Senhor, as tristezas que enraizaram, as vergonhas que nos prendem, as culpas que nos atormentam. Dá-nos discernimento para distinguir quando persistir e quando largar. Dá-nos a graça de aceitar ajuda quando necessário. Intercedemos agora pelos nossos familiares, pelos pais, pelos filhos, pelos que já partiram e pedem memória de oração. Protege nossos lares, abençoa nossas mesas, sustenta os que trabalham até tarde, os que velam, os que se sentem sozinhos. Senhor, envolve cada casa com a tua paz. Abençoa especialmente aqueles que enfrentam noites de angústia, que não se sintam sem companhia, que sintam a tua presença como um cobertor aquecendo-lhes o peito. Pedimos também pelos feridos da vida, por aqueles que nos magoaram, conscientes ou não, e por aqueles que nos olham como inimigos. Dá-nos a força para desejar o bem deles, mesmo quando é difícil, e a liberdade para perdoar quando o perdão é possível. Senhor, não pedimos que apagues a memória sem reparação, mas que nos concedas um coração capaz de libertar-se da amargura que envenena o sono. E agora, em nome de nossa fé, recorremos a Ti, Sagrado Coração de Jesus. Tu que conheces as noites mais escuras, acolhe o nosso descanso. Consagramos a Ti o nosso sono, cada sonho pesado, cada lembrança insistente, cada insistência de ansiedade. Coloca Teu selo de paz sobre nossos pensamentos. Pedimos que, se não podemos receber a comunhão sacramental, possamos fazer uma comunhão espiritual, bebendo da Tua presença invisível que sustenta a alma. Que a fome de intimidade contigo seja saciada mesmo na espera. Vem, Espírito Santo, congrega em nós a calma que dissolve tormentos. Sopra tua serenidade sobre os labirintos mentais. Guia-nos à clareza onde há confusão. Dá-nos discernimento diante das tentações que turvam a consciência à noite. Quando o medo tenta se vestir de argumento, que o teu Espírito traga a certeza do amor que precede e acompanha. Purifica nossos pensamentos para que os sonhos não sejam prisão, mas ponte para a cura. Repetimos nesse momento como pequena ladainha para aquietar o coração. Jesus, confio em Ti. Jesus, confio em Ti. Sagrado Coração de Jesus, eu me abandono a Ti. Permita-se repetir essas palavras conosco, não mecanicamente, mas como quem encontra uma âncora na tempestade. Esses pequenos mantras abrem fendas nas rochas do medo. Peço que consideremos também a intercessão de Maria, Mãe Terníssima. Ó Mãe, que guardaste no silêncio os mistérios do Teu Filho, envolve-nos com Teu manto, intercede por nós diante do trono do Senhor. Não pedimos uma presença que substitua a misericórdia divina, mas sua afetuosa intercessão que nos aproxima do coração de Cristo. Mãe, acolhe os nossos suspiros, traz ao Teu Filho os nossos nomes, aquece-nos com a ternura de uma mãe que vela, e não nos esquecemos dos anjos, mensageiros que Deus coloca ao nosso redor. São Miguel, protege-nos nas batalhas invisíveis. São Gabriel, traz-nos coragem para ouvir e dizer a verdade. São Rafael, acompanha os que buscam cura. Convidamos os anjos a circular em nossas casas, nossas paredes, nossos lençóis. Pedimos que estes mensageiros nos guardem das ciladas da noite, dos pesadelos que não trazem luz, das lembranças que se tornam prisões. Agora falemos, com reverência, sobre a armadura de Deus. Não se trata de vestes literais,
mas de imagens que fortalecem o espírito. Cobríamo-nos com a verdade que nos liberta da mentira interior. Calçamos os passos prontos para caminhar na paz. Empunhamos o escudo da fé que apaga as setas do medo. Tomamos o elmo da salvação que nos lembra quem somos em Cristo. Seguramos a espada do Espírito, palavra de vida que corta o mal que tenta governar o pensamento. Senhor, reveste-nos com tua armadura esta noite. Que cada peça seja um lugar de oração que nos proteja da inquietação. Trago agora algumas intenções de intercessão comunitária, para que o senso de pertença alivie o peso individual. Pelos profissionais da saúde que vigiaram e cuidaram hoje. Pelos que estiveram na linha de frente, sujeitos ao cansaço moral. Pelos que trabalham à noite e pedem forças. Pelos jovens que lutam contra vácuos de sentido. Pelos idosos cujas noites se alongam em solidão. Senhor, acalenta a cada um. Faz de nossas mãos instrumentos de conforto para aqueles que tu colocares diante de nós amanhã. Permaneçamos um instante na gratidão pelos detalhes, pelas mãos que preparam o pão, pela água quente numa noite fria, pela presença de alguém que, aparentemente sem grandes gestos, permanece. Repetimos, como um exercício para o coração, o inventário das pequenas bênçãos. Pense em 3 coisas singelas do dia, pelas quais você pode agradecer agora. Talvez um chá que esquentou a garganta, um telefonema inesperado, um momento de trabalho que deu fruto. Agradeça silenciosamente e reconheça. Cada uma dessas graças é linguagem de Deus. Quero compartilhar outro relato breve, sem nomes, para que a esperança encontre rosto. Houve um homem que, por meses, sofria com lembranças que o impediam de dormir. Uma noite, numa pequena capela, ele se sentou diante do sacrário e começou a murmurar agradecimentos por coisas mínimas, a luz que entrou pela janela, o cheiro do incenso, a memória de sua avó. Aos poucos, as lembranças não desapareceram, mas deixaram de comandar o seu respirar. Ele disse-me depois: aprendi a se agradecer até as feridas. Assim, elas perderam a voz de acusação. Que essa palavra nos encoraje a transformar o próprio passado em oração. Voltamos novamente ao Sagrado Coração. Senhor Jesus, Tu és abrigo para cada inquietação. Queremos confiar-te nossos sonhos, não apenas os desejados, mas também os que nos assustam. Pedimos que o Teu amor opere em lugares que a nossa razão não alcança. Não prometes retirar toda dificuldade sem caminho, mas pedes que caminhemos com coragem, amparados pela esperança. Acolhe, com compaixão, os sonhos que trazem perguntas e confere significado às visões que assustam. Se você não pode comungar sacramentalmente hoje, ofereço palavras de comunhão espiritual que muitos santos praticaram. Senhor Jesus, creio que estás presente. Eu te amo. Suplico que me envolvas com tua vida. Revestidos por essa comunhão silenciosa, pedimos que o alimento divino alcance o íntimo da alma para torná-la mais serena. Lembre-se, nada substitui a Eucaristia para quem a pode receber, mas a comunhão espiritual é caminho de encontro quando a comunhão sacramental não é possível. Convido você, mais uma vez, a respirar. Inspira a paz, expira a ansiedade. Visualize agora uma vela junto ao seu peito. Chame-a de gratidão. Veja essa chama aquecer as memórias frias da noite. Observe como as sombras retrocedem. Mantemos essa imagem por alguns instantes. A vela, o calor, a perspectiva de amanhecer que começa a acender-se no íntimo. Senhor, damos graças também pelas provas que nos moldaram hoje. Reconhecemos o valor das cruzes, não como castigos, mas como instrumentos que nos transformam quando os aceitamos com fé. Dá-nos coragem para reconhecer que nem todo sofrimento precisa ser compreendido agora. Ensina-nos a confiar que todas as horas caem sob teu olhar providente.
À medida que caminhamos para as petições finais desta parte de nossa oração, permito-me elevar com vocês um pedido particular. Que a tua paz se torne hábito, não apenas um momento fugaz. Que a gratidão seja prática, não apenas uma emoção passageira. Ajuda-nos, Senhor, a acordar amanhã com um coração que reconhece e que escolhe abençoar. Não prometemos resultados fáceis, mas colocamos nossa esperança em tuas mãos. Ainda permanecemos na noite, e a tensão de alguns corações exige atenção. Há medos que voltam sempre ao mesmo ponto, como um disco riscado. Se esse é o seu caso, traga agora diante de Deus o nome daquele medo. Diga-o, aceite-o e ofereça-o a Jesus. Nós, como comunidade, oferecemos também esses fardos. Senhor, toma esses medos e transforma-os, não para menosprezar a realidade que os gerou, mas para curar a alma que os suporta. Começamos a invocar com mais vigor a presença do Espírito, para que ele seja o intérprete das nossas correntes internas. Espírito Santo, desata nós invisíveis, guia-nos para a reconciliação com o passado e confere-nos sonhos que abram portas e não paredes. Que os sonhos que tivermos sejam, se for da vontade de Deus, instrumentos de orientação e consolação, e não terrenos de angústia. Enquanto pedimos ao Espírito que renove, guardamos espaço para a ação serena dos santos, que conheceram noites de provação e se mantiveram fiéis. Pedimos que as histórias de suas vidas nos sirvam de espelho, não para imitar gestos grandiosos, mas para aprender a fidelidade nas pequenas coisas. Que suas intercessões nos acompanhem, como quem nos segura pelo ombro numa madrugada. Neste ponto da oração, sentimos o coração se tornando mais leve, mas permanecem elementos ainda por tocar. A consagração plena do sono, a oração que sela o leito com a graça, a bênção final que envia. Antes de sairmos para esses momentos decisivos, quero convidar você a trazer um nome especial para as tuas preces. Um nome pelo qual você pede agora descanso e cura. Pode ser um nome de sangue, de amizade ou um nome de memória. Traga-o com delicadeza ao altar do seu coração. Senhor, reunimos esses nomes e os colocamos entre tuas mãos. Não pedimos soluções fáceis. Pedimos a graça de viver cada dia com a certeza da tua presença. Dá a cada um de nós um sono que restaura, ainda que o amanhã traga novas lutas. Dá-nos a paz que não depende das circunstâncias. Enquanto nos aproximamos de uma etapa mais profunda desta oração, onde entregaremos de forma solene o corpo, a alma e os sonhos ao Sagrado Coração, convido você a permanecer atento ao sussurro interior. O que ecoa em sua alma agora? Talvez um pedido de perdão, talvez um desejo de gratidão mais radiante, talvez apenas um suspiro de alívio. Escute esse suspiro. É aí que Deus muitas vezes fala mais baixo. E quando a sombra da dúvida vier novamente, será que isso vai funcionar? Lembre-se, a oração não é uma fórmula mágica, é encontro. Não garantimos uma noite sem aflições, mas buscamos o colo daquele que deu o próprio sono como exemplo de confiança. A paz que almejamos não nasce do controle, mas da entrega. Senhor, ajuda-nos a aprender a arte de entregar. Permaneçamos por um momento na expectativa reverente. Em breve, em nossa continuidade, faremos a consagração solene ao Sagrado Coração de Jesus. Uma entrega que tocará a alma com repetição de fórmulas curtas e litanias suaves. Antes disso, há uma última coisa que desejo trazer à sua atenção: a importância de perdoar. Perdoar a si mesmo, perdoar os outros, perdoar as circunstâncias que feriram. O perdão não é esquecimento, é libertação. Se há alguém que você precisa perdoar, ofereça esse nome agora ao Senhor e peça força para libertar-se. Senhor, nós te pedimos que o perdão brote onde há amarras, que a gratidão cresça onde havia desânimo e que o descanso venha como fruto de confiança.
Nós te confiamos a noite que se aproxima e pedimos que cada pensamento que ainda insiste em vigiar seja recebido e transformado por ti. Enquanto nos preparamos para a consagração que selará esta noite, permaneço com vocês em silêncio de oração, sustentando cada intenção. Que a presença do Senhor se torne palpável para cada coração aqui reunido. Que a presença de Maria e dos santos nos envolva. E que os anjos circulem com sua proteção fiel. Agora, convido você a ficar conosco mais um pouco. Há um momento de consagração profunda adiante, onde repetiremos juntos palavras que selarão a entrega do sono ao Sagrado Coração. Antes de pronunciar essas palavras, quero que você segure firme, no íntimo, o nome que trouxe. Segure-o com ternura e confiança, sem pressa, sabendo que a próxima etapa nos levará a um encontro ainda mais íntimo com o Senhor. Permaneça ainda um pouco neste recolhimento. Segure no íntimo o nome que trouxe. Mantenha-o sobre o peito, como quem pousa uma mão amiga sobre uma ferida. Agora, juntos, vamos fazer uma entrega mais solene. Palavra por palavra, pensamento por pensamento, gesto por gesto, confiamos esta noite ao Sagrado Coração de Jesus. Senhor Jesus, Sagrado Coração, abrigo das nossas fraquezas, eu te entrego o meu corpo cansado. Entrego as mãos que trabalharam, as pernas que caminharam por estradas de incerteza, os olhos que viram coisas belas e duras. Protege este corpo, Senhor, que nele encontre repouso, recuperação e dignidade. Se for da tua vontade, passa pela noite com tuas mãos curadoras. Se o descanso for o remédio, concede-nos um sono que restaura e ampara. Senhor Jesus, eu te entrego a minha mente inquieta. Guarda os pensamentos que se enrodilham em preocupações. Acalenta as lembranças que machucam. Transforma as ruminações em orações. Dá-nos a graça de discernir o que merece atenção ao despertar e o que precisa ficar na tua misericórdia. Até amanhã. Que nossos pensamentos encontrem limites claros, como um jardim que fecha suas portas, para que a noite repouse as sementes. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. As alegrias e as mágoas, os sonhos e os medos. Cura o que está dilacerado, protege o que é frágil, amplia o que é pequenino. Sela com teu amor as fissuras por onde o medo entra e deixa correr, suavemente, a bondade que cura. Que o nosso coração seja lugar de encontro contigo, mesmo quando as lembranças gritam. Senhor, eu te entrego as relações que me prendem, familiares, amigos, colegas, aqueles que feriram e aqueles por quem sou responsável. Dá a cada vínculo a medida de compreensão e o espaço da reconciliação quando possível. Quando o perdão for loucura aos olhos do mundo, que ele seja sabedoria para o coração. Quando a distância couber, dá-nos paz para aceitar. Abençoa aqueles por quem pedi agora. Traga mentalmente os nomes e sela em cada relação alguma centelha de tua ternura. Senhor, eu te entrego os projetos que não caminharam, as portas que se fecharam, o trabalho que preocupa. Dá-nos discernimento para escolher caminhos que santifiquem. Dá-nos coragem para esperar quando é prudente. Dá-nos humildade para pedir ajuda quando falta força. Não prometemos soluções imediatas. Pedimos a luz para fazer as escolhas justas e a paciência para suportar os processos. Senhor, eu te entrego as feridas do passado que retornam à noite como se fossem ontens intactos. Transforme-as, passo a passo, em memórias que não governem o respirar. Dá-nos olhos para ver que somos mais que nossos erros. Dá-nos braços para acolher nossas quedas sem vergonha. Permite que a lembrança deixe de ser cárcere e se torne história redimida. Enquanto fazemos esta entrega, repitamos com calma e com confiança, como quem crava estacas numa noite tempestuosa. Senhor, eu te entrego. Pausa para a interiorização. Senhor, eu te entrego minha ansiedade. Senhor, eu te entrego minhas expectativas. Senhor,
eu te entrego minha impaciência. Senhor, eu te entrego meus juízos. Senhor, eu te entrego meu sono. Senhor, eu te entrego meu amanhã. Senhor, eu te entrego tudo. Senhor, eu te entrego tudo. Senhor, eu te entrego tudo. Agora, nós, como comunidade de fé, fazemos uma consagração específica ao Sagrado Coração. Repita mentalmente comigo estas palavras, deixando que cada frase penetre como uma chuva miúda que molha a terra seca do Espírito. Sagrado Coração de Jesus, fonte de ternura, eu te consagro esta noite. Meus sonhos, meus pensamentos, meus afetos. Guarda os segredos que não ouso dizer. Afasta as imagens que me atormentam. Toma para ti o que não encontro coragem de entregar. Faz deste sono instrumento de cura e de encontro contido em teu amor. Sagrado Coração, eu te confio os meus que sofrem, os que choram na calada, os que esperam em hospitais, os que perdem rostos queridos. Abraça-os como abraçaste os pequeninos. Sustenta-os como a rocha que não se move. Aquece-os como uma chama que não consome. Se for da vossa vontade, concede alívio. Se for misterioso o caminho, concede sentido e presença. Sagrado Coração, eu te consagro a minha gratidão. Que ela nasça simples e fecunda. Que as pequenas misericórdias do dia se tornem habitantes do meu peito. Que eu não esqueça de agradecer ao amanhecer, com atitudes, o que hoje reconheci com palavras. Repetimos, como ladainha calorosa, invocando o abrigo e a ternura. Coração de Jesus, abrigo dos aflitos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, conforta-nos. Coração de Jesus, fogo que purifica, purifica-nos. Coração de Jesus, refúgio e fortaleza, protege-nos. Coração de Jesus, esperança dos nossos dias, sustenta-nos. Se por alguma razão você não pode pronunciar estas palavras em voz alta, deixe-as em silêncio como quem confia um segredo a um amigo. Se pode dizê-las, permita que os lábios também ofereçam o sacrifício da confiança. Agora voltamo-nos ao Espírito Santo, sopro vivo que torna possível a mudança interior. Vem, Espírito Santo, e fala aquilo que as palavras não alcançam. Vem para enrolar em calma as cordas tensas do nosso coração. Vem para acender, nas trevas do medo, uma vela de discernimento. Sopra sobre nós a certeza de que não estamos sozinhos e que mesmo os ossos cansados são férteis para o renascimento. Espírito Santo, ensina-nos a lembrar que nossas noites são momentos de vigilância do coração. Dá-nos sonhos que contenham pistas para decisões claras. Dá-nos sonhos que não sejam prisões, mas mapas. Se for da tua vontade, planta em nossos sonhos uma palavra que amanheça com sentido. Se não, que os sonhos nos deixem em paz. Enquanto invocamos o Espírito, é bom repetir leituras curtas de oração que sustentaram muitos santos. Não como fórmula mágica, mas como companhia para o coração cansado. Podemos dizer, por exemplo, vem, Espírito Santo, enche os corações de teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Vem, Espírito Santo, e renova em nós a docilidade ao bem. Vem, Espírito Santo, e dá-nos discernimento. Convido você agora a trazer à mente uma cena de paz. Imagine uma pequena capela, a luz de uma vela tremulando, o sacrário como presença silenciosa. Sinta o ar morno da vela junto ao rosto. Deixe a imagem penetrar. A calma, a acolhimento, a presença. Se tiver diante de si uma imagem do Sagrado Coração, uma cruz, ou simplesmente um canto do quarto onde se sente seguro, direcione para ali o olhar da alma. Ofereça essa cena a Deus, pedindo que ela se estenda pela noite. Voltamos a Maria, mãe que acolhe em silêncio. Mãe, nos teus braços colocamos o que não sabemos cuidar. Mãe, leva ao teu filho as nossas angústias. Mãe, ensina-nos a ouvir o silêncio como hino. Mãe, por tua intercessão,
que a nossa noite seja abençoada com consolação, que não procura ser grandiosa, mas é fiel. Mãe, cobre-nos com teu manto e faz de nossa casa um tabernáculo de paz. Não negligenciemos a presença dos anjos nesta vigília. Anjos de Deus, passai e velai. Mensageiros do Pai, protejai. São Miguel, defesa contra os medos que vêm sem nome. São Gabriel, coragem para a mensagem que devemos ouvir. São Rafael, companhia para os que buscam cura. Pedimos a todos os anjos que formem círculo ao redor de nossas camas, guardando os sonhos, retirando as setas noturnas que ferem o descanso. Repetiremos agora uma série de invocações curtas, como correntes que prendem a graça ao nosso redor. Sinta cada palavra como um nó de segurança. Anjo de Deus que me guardas, vós que sois luz, protegei-me. São Miguel, enxuga as lágrimas invisíveis do coração. São Gabriel, prepara-nos para ouvir o que precisamos. São Rafael, cura o que dói no corpo e na alma. Santos de Deus, rogai por nós. Muitos, ao rezarem esta oração, gostam de pedir proteção para a casa. Façamos isto agora com imagens concretas. Imagina a tua casa envolta por uma luz suave, como se Deus tivesse colocado uma cortina de paz ao redor. Visualiza as portas fechadas, mas abertas ao amor. Visualiza as janelas que deixam entrar o ar novo. Peça que o lugar onde dormes seja coberto pela graça, pelos anjos, pelo Sagrado Coração. Falemos agora com imagens da armadura de Deus, peça por peça, dando nome às necessidades que cada peça protege. Quando pedimos que a verdade nos reveste, pensemos nos pensamentos que nos tentam enganar. Peça para que a verdade mostre o caminho claro. Quando calçamos os sapatos da paz, pensemos nas estradas de amanhã e pedimos passos que não se deixem dominar pela pressa. Quando erguemos o escudo da fé, visualize as setas do medo sendo apagadas. Quando tomamos o elmo da salvação, pedi a memória segura da identidade em Cristo. E quando empunhamos a espada do Espírito, peça uma palavra que corte as raízes do desânimo. Rezar a armadura é também um gesto de confiança. Senhor, reveste-nos com a verdade, calça-nos com a paz, cobre-nos com a justiça, protege-nos com a fé, dá-nos a salvação para guardar a mente, concede-nos a palavra que o Espírito oferece. Não nos vês como frágeis soldados do mundo, mas como filhos que necessitam de proteção para viver a caridade. Agora, para aprofundar a entrega interior, convido você a repetir comigo uma série de frases curtas que podem servir de âncora, caso, durante a noite, o pensamento teimoso volte. Repita mentalmente, como quem afiança o próprio coração. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Sagrado coração, sei que tu vês. Sagrado coração, sei que tu amas. Sagrado coração, guia-me. Espírito Santo, enche-me. Espírito Santo, acalma-me. Espírito Santo, fala. Mãe do Senhor, intercede por nós. Mãe do Senhor, cobre-nos com teu manto. Mãe do Senhor, encaminha nossas preces. Anjos de luz, guardai-nos. Santos do céu, acompanhai-nos. Todo o céu, vela por nós. Estas frases curtas podem ser repetidas como remédio do coração. Não prometem milagres, prometem presença. Não asseguram noites sem lembranças, asseguram companhia para atravessá-las. Guardem-nas no bolso da alma. Quando o desconforto vier, puxem-nas como quem puxa uma manta. Agora entremos num exercício de gratidão expandida, para que a noite se converta também em um caderno onde se registram bênçãos. Feche os olhos, se estiveres num local que permita, e percorra mentalmente o dia em etapas. Peça ao Senhor que te faça ver com olhos de gratidão. Comece pelo corpo. Agradeça pela respiração, pelo alimento que teve, pelo banho que aqueceu. Agradeça pelos olhos que contemplaram, pelos ouvidos que escutaram uma palavra amiga, pela pele que sentiu o calor do sol ou a brisa da noite.
Formule mentalmente um agradecimento por cada sentido, reconhecendo a bondade de Deus em pequenas coisas que normalmente passam despercebidas. Passe à mesa. Lembra a refeição simples ou compartilhada. Agradece por quem a preparou. Lembra do pão que não faltou. Se houve pessoas ao redor, agradeça o diálogo. Se houve silêncio, agradeça o espaço para pensar. Agradeça pelo trabalho que sustentou, por mais humilde que seja. Lembra agora de alguém cuja presença te tocou. Um colega que emprestou um ouvido. Um amigo que sorriu. Um familiar que mandou uma mensagem. Agradeça por esse olhar que disse, não está só. Relembra e agradece. Se houve provações, agradece também por elas, na medida em que as podes ver como escola. Agradeça por aquilo que te ensinou paciência, desnudou dependências, mostrou limites. Não minimize a dor. Agradeça pelo sentido que, com a graça de Deus, pode brotar dela. Ao final deste inventário, agradeça em conjunto. Senhor, obrigado por tudo que me deste hoje, por tudo que me lembraste, por tudo que me escondeste ainda. Obrigado pela tua presença silenciosa. Pode ajudar, para os que preferem algo concreto, pensar em listar 3 coisas. Uma que alegraram, uma que desafiaram, uma que ensinaram. Diga-as em silêncio e ofereça-as ao Sagrado Coração. Este exercício, repetido todas as noites, cria um horizonte de gratidão que, com o tempo, transforma a memória do dia. Agora, trago outro testemunho breve, para fortalecer a esperança. Certa vez, encontrei uma irmã que sofria com sonhos angustiantes há meses. Pediu-me palavras para a noite. Não lhe prometi cura imediata. Sugeri-lhe uma prática simples. Antes de dormir, listar 3 coisas pelas quais agradecer. Antes de dormir, repetir 3 vezes, Jesus, confio em ti. Antes de dormir, imaginar uma vela junto ao peito. Ela começou a fazer isso com regularidade. Não desapareceu tudo de uma vez, mas disse-me depois, hoje a madrugada veio e pela primeira vez não me senti perseguida pelas lembranças. Acordei cansada, mas com um sorriso que não sabia de onde vinha. Pequenas práticas, regulares, movidas pela fé e acompanhadas pela graça, abrem caminhos. Que esta história nos alente. Aproximamo-nos agora do contato direto com a Eucaristia, em linguagem apropriada à diversidade dos que nos escutam. Se tu podes comungar sacramentalmente nesta noite, que a comunhão seja para ti alimento e direção. Se não podes, ofereço novamente palavras de comunhão espiritual. Se queres, repete interiormente estas frases com intenção sincera. Senhor Jesus, não posso receber-te agora com o pão consagrado, mas creio que estás presente. Eu te amo. Suplico que me envolvas com tua vida. Venha ao meu interior. Cura onde és chamado a curar. Dá-me paz onde és chamado a dar paz. Transforma minhas inquietações em confiança ativa. Sinta, na imaginação do coração, Jesus aproximando-se como luz tênue, que se assentará junto ao leito. Não para suplantar o real sacramental, mas para recordarmos que o Senhor habita a nossa vida. Recolha essa presença e deixe-a descansar sobre o peito. Chegamos ao momento da consagração noturna profunda, clímax desta oração, onde vamos selar a entrega do sono, da alma e dos sonhos. Repita comigo, mentalmente, as palavras que seguem. Deixe que o ritmo delas acalme como marulhar de água mansa. Senhor Jesus, eu te consagro esta noite. O meu sono, os meus sonhos, os meus pensamentos, o meu coração. Que o teu sagrado coração me proteja, me guie e me transforme. Que o teu amor me toque onde eu mais preciso. Que na manhã eu acorde com o coração mais agradecido e a vontade de ser bênção para os outros. Senhor Jesus, eu entrego as horas em que não vigio. Dá guarida a cada segundo. Que a tua misericórdia seja mantel para cobrir o que é frágil. Que a tua presença fosse tão concreta quanto a luz da vela que imaginamos.
Sagrado Coração de Jesus, eu te consagro a minha noite inteira, com suas sombras e com suas pequenas auroras, com seus sonhos e com seus silêncios. Toma-os e faz deles solo, onde floresça a esperança. E juntando nossas vozes em um suspiro de confiança, repetimos juntos, como quem fecha uma porta com chave segura: Senhor, eu te entrego. Senhor, eu te entrego. Senhor, eu te entrego. Agora, pedimos uma bênção especial sobre as crianças, os idosos, os enfermos e os que vigiam esta noite. Senhor, visitai os berços, acalentai os velhinhos que despertam de madrugada, sustenta com ternura os enfermos e dá ânimo aos que trabalham enquanto a cidade dorme. Que a tua paz encontre abrigo no mais frágil. Se há alguém em especial por quem tens rezado, traz esse nome agora, e com o teu coração cheio de cuidado, confia-o a Deus. Antes de encerrar, ofereço algumas palavras práticas que não substituem auxílio profissional, mas que podem acompanhar o cântico da fé. Se alguém sofre de angústias persistentes que necessitam de acompanhamento, procure a ajuda de um profissional de saúde mental. Não é falta de fé, é prudência. A oração convive bem com os cuidados adequados. A fé caminha de mãos dadas com a sabedoria. Chegamos ao envio. Depois de toda esta entrega, somos chamados a viver como bênção. Amanhã, se Deus quiser, teremos a oportunidade de ser consoladores, não apenas de receber consolo. Que possamos acordar com olhos sensíveis às graças pequenas e com mãos prontas para o bem. Que a gratidão deste momento se traduza em atitudes concretas. Um sorriso, uma palavra gentil, um gesto que cuide de alguém. Não prometo facilidade, prometo sentido. Não prometo ausência de luta, pelo contrário, prometo companhia. Façamos agora uma pequena oração de envio, pedindo que a paz nos acompanhe durante a noite e que a missão de ser bênção nos ilumine ao despertar. Senhor, Pai de misericórdia, abençoa-nos nesta noite. Derrama tua paz sobre nossas casas e famílias. Que a tua presença seja colo e horizonte. Que o Sagrado Coração de Jesus permaneça conosco. Que o Espírito Santo nos habite e nos fale. Que Maria, Mãe Terníssima, nos envolva com seu manto. Que os anjos e santos nos acompanhem. Dá-nos, ao acordar, um coração disposto a agradecer e a repartir. Envia-nos para o mundo como quem leva um recado de amor. Agora, com toda a ternura de pastor e com a autoridade que a fé nos concede, dou a bênção final em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que o Deus da paz nos guarde. Que o seu rosto brilhe sobre nós. Que nos dê tranquilidade de espírito e coragem para viver o dia que vem. Que a nossa casa seja abrigo e escola de oração. Que possamos, na madrugada escura, recordar estas palavras. Jesus, confio em ti. Antes de nos despedirmos, ofereço uma sugestão para quem quiser lembrar desta oração no meio da noite. Escolha uma pequena frase, uma âncora de fé. Por exemplo, Jesus, confio em ti. Ou, Sagrado Coração, protege-nos. E repita-a mentalmente se acordares. Isso serve como um fio que nos devolve ao colo de Deus no silêncio. Não é técnica mágica, é uma presença. Se esta oração tocou você, peço com delicadeza que compartilhe com alguém que precisa de consolo. Quando partilhamos a graça, ela se multiplica. Se for do seu coração, deixe depois um testemunho de como foi a sua noite. Conte como a paz nasceu, ainda que tímida, no seu peito. O testemunho enriquece a comunidade e dá esperança a quem sofre. Compartilhe esta oração com alguém que tem noites de inquietação. E, se possível, conte-nos depois como foi o sono restaurado. Fechamos com as palavras que muitos têm repetido ao longo dos séculos, não como fórmula vazia, mas como entrega. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti. Senhor,
Eu confio em ti. Amém. Que o Senhor vos conceda um sono santo e reparador. Que acordemos amanhã com o coração mais leve e a vontade renovada de ser bênção. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo guarde vossos sonhos. Amém.